Viva como se nada te faltasse. Pare de caminhar pela vida como um mendigo, pedindo oportunidades. Comece seu dia com uma postura de quem não espera, mas já possui. Tome decisões como se a abundância fosse sua realidade. Avance a cada passo como se a vitória já fosse sua companheira de viagem. Pense comigo, se você tivesse a convicção de que nada pode dar errado, como agiria hoje? Quais escolhas faria sem medo? Quais riscos teria coragem de abraçar? Esse é o ponto. Quando você age como alguém que já alcançou o seu objetivo, sua mente muda de frequência. Você sai da carência e começa a viver no território da confiança, onde as portas se abrem, os caminhos aparecem e as oportunidades parecem gravitar na sua direção. Quem vive na escassez, multiplica a escassez. Mas quem age como se já tivesse, cria movimento, atrai energia e constrói resultados concretos. Porque a ação é o primeiro sinal da abundância. E é exatamente disso que trata este vídeo. Agir antes de esperar, assumir antes de possuir, caminhar como se já fosse dono da estrada. Porque a sua mentalidade cria a sua realidade. Então, sua primeira ação para criar algo novo é simples. Escreva aqui nos comentários: hoje começo a agir. Eu sou estoico. Principalmente se você nunca comenta, porque esse é o primeiro muro que você derruba, a inércia. Sem ação, não há transformação. E antes de começarmos, eu só te peço duas coisas. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Agora vamos começar. Lição 1. Haja como se já fosse forte. Tudo o que você repete, você fortalece. E isso vale tanto para os seus comportamentos quanto para os seus pensamentos. Cada vez que você age como se fosse pequeno, cada vez que diz a si mesmo, isso não é para mim, ou eu nem sei como, o seu cérebro aprende a confirmar essa história. Ele entende que esse é o caminho principal e começa a abrir essa trilha cada vez mais. Mas quando você escolhe agir como se já tivesse confiança, como se já fosse capaz, como quem busca uma solução, você cria outra rota dentro de si. Essa não é apenas uma metáfora. O seu cérebro possui um sistema chamado reticular ativador ascendente, que funciona como um filtro natural de atenção. E esse filtro trabalha a favor do que você repete. Onde você foca, ele reforça. O que você acredita, ele confirma. E Henry Ford resumiu isso de forma brilhante. Se você pensa que pode ou que não pode, de qualquer forma, você tem razão. Veja isso na prática. 2 vendedores apresentam exatamente o mesmo produto para clientes diferentes. O primeiro passa o dia repetindo: eu não sei falar bem, eles vão achar caro demais, vou acabar me enrolando. E o que acontece? Na hora da apresentação, sua voz sai baixa, evita olhar nos olhos, transmite insegurança e o cliente perde o interesse. O segundo repete em silêncio: esse produto tem valor. Eu conheço os benefícios. Eu sou capaz de transmitir isso com clareza. O frio na barriga aparece, mas ela fala com convicção, explica com energia, responde com firmeza e o cliente se envolve. O produto era o mesmo, os clientes parecidos, mas o resultado foi completamente diferente. Por quê? Porque uma treinou a mente para duvidar e a outra treinou a mente para acreditar. Epicteto já dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E a reação não começa no momento do desafio. Começa nos pensamentos que você cultiva todos os dias, na forma como você decide agir diante de si mesmo. Se você foca só no medo, sua mente começa a distorcer a realidade. Um simples olhar de alguém vira julgamento. Uma oportunidade vira risco de fracasso. Até o silêncio parece sinal de rejeição. Você passa a viver cercado de fantasmas que não existem, mas que roubam sua energia como se fossem reais. E assim, antes mesmo de tentar, já se sente derrotado. Mas se você começa a agir como se já tivesse confiança, como se já fosse abundante, algo muda por dentro.
Você não se prende mais ao "e se der errado", começa a enxergar as pequenas chances que estavam escondidas no seu caminho. E quanto mais você age nessa direção, mais percebe que aquilo que parecia impossível era apenas invisível para quem estava paralisado. É por isso que a chave não está em esperar coragem para agir, mas em agir para que a coragem nasça. Seu cérebro responde ao movimento, não à promessa. Cada passo dado é uma prova concreta de que você não está mais vivendo pela falta, mas pela possibilidade. Então responda com sinceridade. Onde está o seu radar ligado hoje? No medo ou na possibilidade? Na escassez ou na abundância? A resposta não está fora. Está nos pequenos gestos que você escolhe repetir. Lição 2. Como você se vê, dita como você vive. Não importa quantos elogios você recebe, quantas pessoas te admiram ou quantos resultados já conquistou, se dentro de você ainda se enxerga como alguém pequeno, limitado ou insuficiente, suas escolhas vão refletir essa imagem distorcida. É como tentar erguer um arranha-céu sobre areia. Não importa a qualidade dos materiais, ele não se sustenta. Do mesmo jeito, não adianta ter talento, conhecimento e preparo se, no fundo, você acredita que não merece. Porque essa crença sabota no momento mais importante. Você se cala quando deveria falar, aceita menos do que deseja, pede desculpas até por existir. Pensa numa cena simples. Alguém entra em uma entrevista de emprego se sentindo inferior. A voz sai fraca, o olhar foge, o corpo encolhe. O entrevistador não percebe humildade, percebe insegurança, e a oportunidade escapa, não porque essa pessoa não era capaz, mas porque agiu como quem não acreditava em si. Agora, imagina a mesma pessoa, com as mesmas habilidades, mas com outra postura, cabeça erguida, voz clara, presença firme. Não está fingindo ser perfeita, está apenas escolhendo agir como alguém em crescimento, alguém que já acredita na própria força. Essa atitude muda tudo. Epicteto dizia: nenhuma coisa grande é criada de repente, e isso vale para você também. Você não precisa esperar ter todas as respostas para agir com confiança. Pode começar agora, se tratando como alguém digno, andando como quem merece, falando como quem sabe o próprio valor. Isso não é falsidade, é direção. Fingir nesse sentido não é mentir, é antecipar a versão maior de você mesmo. É dar à sua mente um novo modelo de comportamento, mais forte, mais firme, mais alinhado com o futuro que você quer construir. Porque se você continua se enxergando como frágil, suas atitudes vão encolher junto com essa visão. Mas quando começa a se levantar com presença, a se posicionar com firmeza e a se respeitar, envia um recado silencioso ao mundo. Eu sou maior do que o que tentaram me fazer acreditar. Nesse momento, suas crenças, suas dores, as dificuldades que a vida lhe impôs. Nada disso define quem você é. O seu passado não define o seu tamanho. Você não é o que aconteceu com você, é o que escolhe fazer daqui para frente. Cada nova ação é como trocar um espelho. A imagem refletida deixa de ser das feridas e passa a ser da decisão de crescer. Se essa é a virada que você precisa, comente aqui. Eu escolho acreditar em mim. Esse é o primeiro tijolo da nova vida que começa por dentro. Lição 3. O poder de viver rodeado de novas chances. Haja como se já tivesse acesso ao mundo que você deseja. Caminhe como se já fizesse parte dele. Quando você se cerca de ambientes maiores, sua mente começa a expandir, e aquilo que parecia inalcançável passa a soar como natural. Pense, se hoje você convive apenas com quem se contenta com pouco, qualquer passo além do básico parece exagero ou ganância. Mas quando você se aproxima de quem já conquistou aquilo que você sonha, de repente a abundância deixa de ser uma fantasia e passa a ser apenas uma questão de ação, estratégia e mentalidade.
Quem vive cercado de limitações enxerga barreiras. Quem vive cercado de possibilidades enxerga caminhos. Essa é a força da proximidade. Ela cria evidência viva de que é possível. O cérebro precisa ver para acreditar, e nada é mais poderoso do que testemunhar, de perto, que o sucesso é real. Epicteto já alertava: frequentemente nos tornamos aquilo que contemplamos. O que você olha, o que você escuta, com quem você se conecta, tudo isso vai definindo o tamanho dos seus passos e a direção da sua vida. Não se trata de invejar ou competir, mas de aprender com quem já chegou lá. Newton dizia: se enxerguei mais longe, foi porque me apoiei sobre os ombros de gigantes. Ele se tornou um dos maiores gênios da história porque soube aprender com as referências antes dele. E é isso que transforma limites pessoais em pontes para o extraordinário. Se foi possível para alguém, também pode ser para você. Mas é preciso mudar a paisagem que alimenta sua mente. Por isso, escolha com intenção. Busque pessoas, ambientes e ideias que te fortaleçam. Porque quando você age como se já pertencesse àquele nível, seu cérebro começa a trabalhar para te colocar nele de verdade. Nenhuma mudança acontece isolada, entenda. O ambiente pode acelerar ou sabotar o que você está tentando construir. Lição 4. Torne a confiança o seu estado natural. Imagine um médico recém-formado no seu primeiro plantão. Ele ainda não tem anos de experiência, mas precisa agir com firmeza, olhar nos olhos do paciente e transmitir segurança. Se hesitar, ninguém confiará nele. Ou pense em um músico que pisa no palco. Mesmo sem saber se a plateia vai aplaudir, ele se entrega como se a canção já fosse parte da alma de quem ouve. Com você, é igual. Antes mesmo de conquistar o que deseja, haja como se o caminho já estivesse em andamento. Esse é o início da transformação. Enganar sua mente de propósito até que ela entenda que aquilo já faz parte da sua vida. Nosso cérebro não diferencia o que é real do que é imaginado com convicção. Por isso, quando você age como a pessoa que deseja se tornar, sua mente reprograma pensamentos, emoções e comportamentos. A realidade começa a mudar de dentro para fora. É isso que chamamos de reprogramação mental. Uma decisão de se comportar como se a vitória fosse só questão de tempo. Essa postura muda sua energia, seu tom de voz, seu olhar. Pense em alguém que apresenta um produto. Se age com dúvida, fala inseguro, transmite desespero. Ninguém compra. Mas quando chega com clareza, postura firme, confiança no que oferece, essa mesma pessoa transforma interesse em oportunidade. É assim em qualquer área, uma entrevista de emprego, uma negociação, até em um primeiro encontro. Quem hesita perde espaço, quem transmite convicção conquista respeito. As pessoas acreditam em quem já acredita em si mesmo. Marco Aurélio lembrava: o que impede a ação, avança a ação. Um diamante não existe sem pressão, assim como você não cresce sem desafio. O medo, a dúvida e o julgamento dos outros podem ser exatamente o cenário que você precisa para provar sua força, mas só se der o primeiro passo. A atitude vem antes da conquista. Não espere garantias. Haja como quem já decidiu vencer. Se hoje fosse o dia em que tudo começa a dar certo, como você se comportaria? Comece assim. Finja confiança até ela ser natural. Finja clareza até ela ser real. Haja como quem já venceu, porque é assim que a vitória deixa de ser um sonho distante e passa a ser inevitável. Comente: a confiança virou meu estado natural. Porque toda vez que você escolhe agir como forte, a vida se curva à força que você decidiu assumir. Lição 5. Haja com postura. Sempre. O mundo percebe quem você é muito antes de ouvir uma única palavra. Seu corpo, sua postura, seu olhar,
Tudo já comunica a forma como você se enxerga e o quanto acredita em si. O corpo é um discurso silencioso, mas poderoso. Ele revela se você age como dono da própria vida ou como alguém que se desculpa por existir. Se você caminha de cabeça baixa, evita olhares, fala com voz trêmula e ocupa pouco espaço, não está apenas mostrando insegurança, está reforçando-a dentro de si. Porque cada gesto de fraqueza ensina seu cérebro a acreditar que você é menor do que realmente é. Agora imagine o oposto. Você acorda na casa que sempre sonhou, veste uma roupa que realça sua melhor versão, entra no carro que desejava e segue para a reunião mais importante da sua vida. Como seria seu olhar, seu andar, sua voz? Essa postura não precisa ficar no futuro, você pode trazê-la para hoje. Cada passo que você dá, como se já fosse vencedor, molda sua mente para acreditar que a vitória já é sua. E, quando você acredita, os outros também começam a acreditar. Seu cérebro observa o que você faz e ajusta sua autoimagem de acordo. Por isso, levantar a cabeça, olhar nos olhos e falar com firmeza são atitudes que transformam mais do que parecem. São lembretes para o corpo de que você está no comando, de que já vive como alguém que conquistou. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Dominar sua expressão externa é o primeiro passo para alinhar sua vida com a abundância que já existe dentro de você. Não se trata de fingir ser quem você não é, mas de agir como se já fosse quem você está se tornando. Você não precisa de roupas caras, mas precisa de presença, de firmeza no olhar, de passos que carregam propósito, porque quem caminha como se já soubesse o destino, inspira confiança, mesmo que ainda esteja no meio do caminho. Hoje, observe sua postura, seu tom de voz, seu jeito de andar. Pergunte a si mesmo: isso traduz a versão abundante e confiante que eu estou construindo? Ou ainda é reflexo da versão antiga que já não faz mais sentido? A transformação começa no corpo, mas é na mente que ela se consolida. Lição 6. Mude a estrutura da sua mente. Você não espera que a casa pegue fogo por completo para buscar água. Então, por que continua esperando se quebrar por dentro para começar a se tratar com respeito? A forma como você fala com você mesmo molda a sua confiança. E é justamente aqui que muitos se tornam o pior inimigo da própria transformação. Quer mudar? Troque o tom. Fale com você como falaria com alguém que você ama profundamente. Encoraje em vez de sabotar, porque a voz que ecoa dentro da sua mente todos os dias decide o destino da sua vida. Chega de repetir frases como: sou péssimo nisso, nunca vou conseguir, não tem jeito para mim. Quantas vezes você já disse isso sem perceber? Essas palavras parecem pequenas, mas se tornam a trilha sonora da sua mente. O cérebro não discute se é verdade ou mentira, ele apenas grava e reage. Repita por tempo suficiente e uma mentira vira crença. É neuroplasticidade. O que você repete, ele reforça. O que você reforça, ele transforma em hábito. A maior descoberta é que, mudando a forma de pensar, o ser humano muda a sua vida. William James já dizia: o maior milagre da nossa natureza é a capacidade de remodelar a vida mudando a mente. Isso significa que cada palavra interna é um tijolo. Você pode usá-lo para erguer a ponte que leva ao futuro que deseja ou para levantar os muros que vão te aprisionar. E é exatamente isso que acontece na prática. Imagine alguém que decide voltar a estudar depois de anos. Compra material, começa as aulas e no primeiro erro escuta: você já passou da idade, nem o básico entende. O resultado? Desiste. Agora imagine a mesma pessoa ouvindo: todo começo é difícil, mas você já deu o primeiro passo. Errar tentando é 1000 vezes melhor do que nunca começar. Percebe a diferença? Não é autoajuda barata, é apoio interno, é ciência do comportamento. Epicteto já dizia: a tua mente
será da forma que tu a moldares. Moldar a mente começa na voz que você cultiva. Se você se chama de incapaz, o cérebro acredita. Se lembra que está aprendendo, ele relaxa. Isso muda tudo, desde como você estuda até como enfrenta os próprios erros. Não se trata de ser indulgente, mas de ser justo. Seja como um treinador, firme, mas nunca cruel. Corrija, mas não humilhe. Direcione, mas não destrua. A voz que você escolhe hoje define a vida que você vai viver amanhã. Então faça um novo compromisso com você mesmo. Deixe nos comentários: hoje eu mudo minha estrutura. Porque quem aprende a se tratar com respeito, começa a conquistar coisas que antes pareciam impossíveis. Lição 7. Nenhum almoço é grátis. Quem já chegou onde você sonha estar, pagou o preço antes da recompensa. Dormiu menos, recusou convites que tirariam o foco, trocou o prazer imediato pela disciplina silenciosa. Se você quer essa vida, haja como quem já está no caminho. Treine corpo e mente com pequenas renúncias. Escolha pagar o preço agora, porque o boleto do arrependimento é sempre mais caro. Quer ser disciplinado? Então, acorde como alguém disciplinado, mesmo quando a cama parece um ímã. Quer ser reconhecido pelo que faz? Então estude, treine e repita, mesmo quando ninguém estiver olhando. Quer um futuro com liberdade? Então, administre o dinheiro como quem já é livre. Faça cortes, ajustes, diga nãos que os fracos não conseguem dizer. Você não precisa esperar conquistar para começar a agir como se já tivesse chegado. É o contrário. É justamente quando você age como se fosse que começa a se tornar. Pense em um atleta. Ele ainda não tem medalhas, mas já vive como campeão. Treina cansado, dorme cedo, abre mão do conforto. Não é o título que o faz agir assim. É o comportamento que constrói o título. Marco Aurélio já dizia: o que for difícil de suportar, torna-se valioso ao ser superado. O sacrifício não é só renúncia, é uma declaração silenciosa de que você sabe para onde está indo. O erro é acreditar que o sacrifício vem depois do sucesso. A verdade é que o sacrifício é o sucesso em construção. Cada vez que você escolhe o difícil agora, a leitura no lugar da distração, a academia no lugar da cama, o silêncio no lugar da resposta impulsiva, você está colocando um tijolo no futuro onde deseja morar. Agora se pergunte: se você já fosse quem deseja ser, quais sacrifícios faria naturalmente? Comece por eles. Se não sabe a resposta, olhe para quem já chegou lá. Um saudável, como vive; um empresário, como pensa; uma pessoa calma, como reage. Porque cada escolha difícil feita hoje é a prova de que você já é essa pessoa em essência. Então, comente aqui: estou pagando o preço pelo meu futuro. No fim, lembre-se, o preço do sucesso é pago antecipado, o do arrependimento é cobrado com juros. A vida sempre cobra, só você decide se paga com coragem ou com dor. Lição 8. Pare de viver com medo da opinião alheia. Nada paralisa mais do que o medo do julgamento alheio. Você sabe o que quer, sabe o que precisa fazer, mas no instante em que levanta a voz, já imagina os olhares. No momento em que publica algo, já antecipa as críticas. E quando tenta algo novo, já escuta mentalmente risadas que nem aconteceram. Esse medo é traiçoeiro, porque não chega gritando. Ele convence com lógica: não é o momento. Vão achar exagero. E se ninguém gostar? Assim você vai guardando ideias, opiniões e talentos, até esquecer como é agir livremente. Mas aqui está a verdade. Todo mundo que se tornou algo maior já sentiu esse mesmo desconforto. A diferença é que eles seguiram em frente, porque estavam mais preocupados em serem verdadeiros do que em agradar. O medo de parecer um impostor é apenas o pedágio de quem está crescendo. Aceite pagar. Pense nisso.
As pessoas já estão julgando você, mesmo que não faça nada, mesmo que se esconda, mesmo que tente agradar a todos. Então, por que não ser julgado por tentar ser autêntico, ao invés de ser elogiado por viver uma vida que não te representa? Imagine essa cena. Uma mulher sonha em criar um canal de culinária, mas nunca grava porque odeia sua própria voz. Enquanto isso, alguém com menos técnica e menos preparo tem coragem. Grava, erra, aprende, melhora e cresce. Porque a coragem sempre vence a perfeição. Epicteto já dizia: se quiseres ser bom, consente em parecer tolo. Aceite ser mal compreendido no começo. Aceite não agradar a todos. Porque se você não tiver coragem de ser quem é, passará a vida representando um papel que nunca escolheu. A liberdade começa quando você para de pedir licença para existir. É nesse instante que suas decisões deixam de ser guiadas pelo medo e passam a ser guiadas pela verdade. Quem não se curva ao julgamento dos outros anda de cabeça erguida, constrói respeito e vive em paz consigo mesmo. No fim, só existe uma aprovação capaz de sustentar sua vida inteira, a que você dá a si mesmo. Lição 9. Use cada adversidade para subir mais um nível. Todo mundo quer crescer, mas quase ninguém quer ser testado. Só que não existe evolução sem prova. Quem foge dos testes, foge também do próprio crescimento. Porque eles não são punições, são o chamado para a sua próxima versão. A vida não vai esperar você se sentir pronto. Ela simplesmente coloca algo difícil no seu caminho, sem aviso, e observa. Você vai recuar ou vai usar isso como degrau para subir? Muitos, diante da primeira dificuldade, já desistem. Veem o obstáculo como ameaça, como ataque pessoal. Outros respiram fundo, ajustam o foco e encaram como treino. Talvez errem, mas continuam em pé, e é exatamente isso que diferencia os que apenas tentam dos que vencem. Pense numa maratona. Na largada, todos parecem fortes, confiantes e preparados. Mas a verdade aparece na subida íngreme, aquela que exige tudo. É ali que se separa quem só queria participar de quem está disposto a conquistar. Uns diminuem o ritmo, olham para os lados, reclamam. Outros aceleram, sabendo que aquela subida é o filtro natural entre conforto e superação. Marco Aurélio lembrava: Deus não te dá o que você quer, Ele te dá o que você precisa para crescer. E o que você precisa, muitas vezes, é justamente aquilo que mais te tira da zona de controle. A crítica dura, o plano que falha, a dor que expõe seus limites. A vida não está contra você, ela está te forjando. O obstáculo não é o inimigo, é o professor. O que trava não é a pedra no caminho, mas a forma como você a enxerga. Quando muda a interpretação, muda a experiência. Então, repete mentalmente agora: o que me desafia me faz subir de nível. E quando você age assim, até a dor vira parte da sua força. Lição 10. Viva como se já tivesse conquistado. Você não se torna diferente apenas desejando, mas agindo. Identidade não é construída com palavras, é esculpida pelo que você repete todos os dias. O mundo não ouve o que você diz que fará, ele enxerga o que você faz de fato. Quantas vezes você já disse: agora vai, dessa vez é sério, eu vou mudar, e no dia seguinte voltou às mesmas distrações, aos mesmos hábitos, às mesmas desculpas? Cada vez que isso acontece, sua própria mente começa a duvidar. Sua palavra perde força e sua identidade se fragiliza. O cérebro aprende por repetição. Se você promete acordar cedo, mas enrola, ele entende. Isso não importa. Se diz que vai treinar, mas falta, ele registra. Essa promessa não tem valor. E quando sua própria palavra não vale mais nem para você, tudo à sua volta começa a desmoronar, porque não há discurso que sustente uma vida sem ação. Pense em quem quer ser produtivo.
faz planilha, posta frase motivacional, assiste vídeos sobre hábitos, mas continua rolando o feed, adiando tarefas, se distraindo a cada 5 minutos. A intenção até existe, mas a ação revela outra verdade. Epicteto já tinha avisado: não te vanglories por saber o que deve ser feito, age. A verdadeira mudança é discreta no começo. Está em desligar o celular, em terminar o que começou, em dizer não quando antes diria sim. É nesse treino silencioso que a sua nova versão começa a nascer. Quer ser mais corajoso? Fale o que pensa em situações pequenas. Quer ser mais centrado? Escolha o silêncio onde antes reagiria. Quer mais confiança? Endireite a postura e caminhe como quem já venceu, mesmo que por dentro ainda trema. É assim que tudo começa. Você age primeiro e o sentimento vem depois. A maioria desiste porque quer sentir para começar, quando a verdade é que só começando você vai sentir. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a se mover. E isso importa mais do que qualquer certeza. Você já saiu do piloto automático e quem desperta da inconsciência já iniciou a transformação. Não espere estar pronto. Marco Aurélio lembrava: não perca mais tempo discutindo como uma boa pessoa deve ser. Seja uma. Então, finja como quem já é, haja como quem já decidiu e repita isso até que não haja dúvida sobre quem você se tornou. Comente aqui: eu já estou me tornando. Porque o mundo não responde ao que você promete, ele responde ao que você prova com coragem. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir.